Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, sexta-feira, 27 de outubro, da 29ª semana do Tempo Comum. Estamos quase terminando a nossa semana e nos preparando para iniciar um final de semana cheio de graça. E para a comunidade, a cada final de semana, nós temos vários retiros e acolhimento nas nossas diversas casas. Então, essa sexta-feira é o dia de confiarmos daquilo que a comunidade vai viver. Esta sexta-feira é um dia de jejum, de oração e de intercessão, dia de rezarmos de modo particular, de lembrarmos esse sacrifício da cruz do Senhor por cada um de nós, que morreu para nos dar a vida, para nos permitir estarmos aqui hoje. E de modo particular, o nosso coração nesse dia, todos os dias, mas hoje, sexta-feira, lembrarmos de todo o sofrimento do mundo. Ainda estamos aí vivendo, a grande guerra de Israel, da Palestina, que eles estão na faixa de Gaza, todo o sofrimento neste mundo, na terra do Senhor. E devemos, nesse dia, lembrar e rezarmos. Ainda estamos há mais de um ano vivendo aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, de verdade, temos muitos motivos de rezarmos, de intercedermos, de fazermos sacrifício, jejum e oração. Então, neste dia, procura qual o motivo, do que eu vou fazer jejum, do que eu vou fazer uma abstinência, de rezar o rosário neste dia e de confiar essas intenções. Nós que temos a oportunidade da vida, de estarmos aqui hoje, de pé, escutando a palavra de Deus, e tantas pessoas que não podem testemunhar a sua fé, tantos cristãos sendo perseguidos, tantas pessoas sofrendo. Então, é o nosso motivo hoje de oferecermos por estas pessoas. Hoje, a igreja nos traz na sua primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Verifico, pois, esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Essa leitura de São Paulo aos Romanos, e ao longo de toda essa semana nós estamos meditando essa carta aos Romanos. Quem nunca se deparou com São Paulo? Quem nunca se fez essa mesma pergunta ou viveu essa experiência de buscar fazer o bem que quer, mas acabar fazendo o mal que não quer? E é uma frase muito conhecida, mas que é muito próxima de nós. Muitas vezes ao longo da nossa vida, do nosso dia, nós fazemos a experiência de não fazer aquilo que de fato a gente queria fazer e acabar fazendo o mal ou fazendo o que não queríamos. E São Paulo, ele toca isso concretamente. É interessante porque ele vai dizer assim, eu sei que o bem não mora em mim. Então, primeiro ele já tem uma consciência da sua fragilidade, muitas vezes da maldade que habita no seu coração. E ele sabe que o bem não habita porque muitas vezes é a carne que fala mais alto, são as paixões, o pecado. Aí ele vai dizer, pois o querer está ao meu alcance, porém eu não pratico. Olha a consciência que São Paulo tinha. Mesmo sabendo do bem, do que é certo, que estava ao alcance dele, muitas vezes ele praticava o mal. E aqui é um verdadeiro exame de consciência de quem realmente ele era e da sua fraqueza. Será que temos essa consciência? Nós sabemos o que é certo, muitas vezes, o que é de Deus, mas nós não praticamos e nos deixamos ser levados pelo mal, pelo pecado, pela maldade, pela fragilidade. E aqui São Paulo ele é muito coerente. E ele vai dizer, ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Então, quando eu vi essa leitura, eu dizia, Senhor, não permitas que caiamos permanentemente no pecado ao ponto de que ele nos domine. Mas renunciemos o mal, renunciemos o pecado, a fragilidade no meio de nós. Mesmo se tocamos nessa realidade de muitas vezes não fazer o bem que queremos, mas praticar o mal que não queremos. E aí São Paulo continua. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Então ele vai dizer essa luta interior que ele vive, mesmo ele desejando
fazer o bem, fazer o que é bom. Muitas vezes o mal se apresenta diante dele e São Paulo que cedia. A gente sabe que São Paulo, antes da sua conversão, foi esse Saulo, né? Esse perseguidor da igreja, esse perseguidor dos cristãos. Eu me comprazo na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros que peleja contra a lei da minha razão. Olha, eu acho que São Paulo está diante de nós hoje, né, da realidade. Acho que todos nós nos deparamos com isso. Quando a gente se peleja diante da nossa razão, daquilo que nós de fato sabemos que devemos fazer, mas nós somos acorrentados pelo pecado. Queremos sair dessa vida, mas o pecado nos acorrenta muitas vezes. E é isso que São Paulo vive, né? Fui acorrentado à lei do pecado que existe em meus membros. Aí ele pergunta, quem me libertará deste corpo de morte? Aí ele vai dizer, graças sejam dadas, que é Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de sermos libertos pelo Senhor todos os dias, através do movimento da conversão, sermos libertos através do sacramento da confissão, sermos libertos da autenticidade e fidelidade na vida de oração. Então hoje São Paulo vai exortar a cada um de nós. É uma leitura muito bela que devemos ao longo deste dia ruminar no nosso coração, deixar cair na terra do nosso coração e fazer um exame de consciência. Se nós estamos sendo acorrentados pelo pecado, se muitas vezes estamos fazendo o mal que nós não queremos e deixamos de lado o bem que deveremos praticar. Então, deixo nesse dia essa leitura como exame de consciência para viver uma bela confissão. O salmo de hoje é o Salmo 118. Ensina-me o bom senso e o saber, pois eu creio nos teus mandamentos. Tu és bom e benfeitor. Ensina-me teus estatutos. Que teu amor seja a minha consolação, conforme tua promessa ao teu servo. Que tua misericórdia venha a mim, e eu viverei, pois tua lei são as minhas delícias. Jamais vou esquecer teus preceitos, pois é por eles que me fazes viver. Eu pertenço a ti, salva-me, pois eu busco teus preceitos. Então, a leitura de hoje do Salmo, né, que nos convida a meditar, é de fato esse bom senso e que somos chamados a reconhecer. É bonito porque ele vai dizer, Senhor, ensina-me teus estatutos, que teu amor seja a minha consolação. O salmista vai hoje lembrar que o Senhor é a consolação de cada um de nós, que o amor do Senhor nos consola e nos permite de recomeçarmos sempre, né? O amor do Senhor nos consola das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, das nossas decepções, nossas tristezas e nossas angústias. E ele vai clamar, Senhor, que a tua misericórdia venha até mim. Então pensamos neste dia, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance. E hoje é sexta-feira, né? Dia de clamar a misericórdia e o perdão de Deus para cada um de nós. O evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Jesus dizia ainda às multidões, quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis, vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir os aspectos da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmo o que é justo? Com efeito, enquanto te dirigires com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arrastes perante o juiz. O juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairá de lá antes que pague o último centavo. E Jesus esses dias tem sido firme conosco no Evangelho, né? Ele tem feito várias exortações diante da multidão, né? Nas suas pregações ele tem exortado o povo a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira mudança de vida e de olhar. E é interessante porque ele vai exortar dizendo, vocês sabem discernir os sinais dos tempos, né? Se vai fazer sol, vai fazer chuva, mas não tem o discernimento dos tempos presentes, daquilo que somos chamados a viver. E muitas vezes caímos na hipocrisia. Então, o evangelho de hoje é essa exortação a bem discernirmos a vontade de Deus e entrarmos nessa escuta do Espírito Santo. Então, peçamos de fato a graça nesse dia de escutarmos o Espírito Santo, escutarmos a sua vontade e de pedirmos a Ele a graça da fidelidade. Então, que nessa sexta-feira, que é dia da oração e intercessão, pedimos ao Senhor de não fecharmos os nossos olhos diante da realidade do mundo,
mas ao contrário, de voltarmos o nosso coração para a dor do outro e de oferecermos nossos pequenos sacrifícios de jejum. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus vos abençoe.